empresas, sendo as maiores empresas que pedem recuperação judicial. Então, sem dúvida nenhuma, a Lei 11.101 não está focada apenas e tão somente nas grandes empresas, né? A Lei 11.101, ela tem que ser também um acesso para as pequenas e médias, considerando o grande número de recuperações que ela representa. Outra reflexão que eu trago é: os sócios dessas empresas, né, avalizam operações financeiras para aquela pessoa jurídica em recuperação judicial. Logo, como todos sabem, a inovação que gera naquele plano de recuperação judicial é uma inovação sui generis, diferente daquela do Código Civil, e não acarreta a extinção das obrigações ou a quitação integral do débito com relação à pessoa do aval. Isso quer dizer que aqueles sócios permanecem comprometidos com aquele pagamento. Outra reflexão que eu trago é com relação às instituições financeiras. As instituições financeiras hoje não detêm mais garantias reais de hipoteca e de penhor. As instituições financeiras hoje detêm garantias fiduciárias, seja por cessão de recebíveis, seja por alienação judiciária, e, conforme já expresso na própria Lei 11.101, o artigo 49, parágrafo 3º, excetua esses créditos da submissão à recuperação judicial e, em jurisprudência mais recente, também informa e ratifica que as garantias, como foi até já muito bem abordado pelo ministro Noronha, as garantias precisam, nesse momento, valerem para que o crédito não esteja submetido ao processo de recuperação judicial. Além disso, nós temos o Marco Legal das Garantias, né, que é a Lei 14.711 de 23, que ela redefine toda a regra com relação aos empréstimos e altera substancialmente as regras de alienação fiduciária, a gente tem a oportunidade de debater isso, e impacta diretamente na cobrança da taxa de ocupação para bens declarados essenciais na recuperação judicial. Então, os devedores sempre defendiam que eu tenho crédito para alienação fiduciária, mas tenho um bem essencial, esse bem essencial não pode ser, nesse momento, consolidada a propriedade ou determinada a sua expropriação, porque esse bem faz parte do rol de essencialidade. Todavia, hoje, no Marco Legal das Garantias, existe uma cobrança de 1% do valor da avaliação do imóvel em razão de taxa de ocupação para aquele proprietário fiduciário por quase 100 instituições financeiras. Foi dito aqui também pelo professor Marcelo a questão a respeito do tempo de duração de um plano de recuperação judicial, né? Então, se a gente for analisar a última pesquisa da BJ e da FGV, o tempo entre a impetração de um pedido de recuperação judicial até a aprovação de um plano são mais de 570 dias. Né? E aí eu não estou falando de falência, como foi trazido, eu estou falando de recuperação, e ressalto, não estou falando de encerramento da recuperação, apenas então somente em marco zero da recuperação e aprovação do plano. Então, será que a gente não chega no momento de repensar o Instituto da Recuperação com alternativas que a própria lei prevê? Será que a gente não estaria hoje pensando numa recuperação apenas para credores pirografários no retrocesso da moratória da concordata? Então, eu trago aqui uma possibilidade da gente refletir sobre o Instituto da Recuperação, não que ele não seja eficaz, os números revelam sim, mas para que ele também possa ser repensado de uma outra forma. E nesse ponto, a Lei 14.112, que alterou a Lei 11.101, foi muito feliz. Não sei se tão feliz será o PL3 de 2024, que hoje altera as regras de falência, hoje está no Senado com o senador Jacques Wagner, mas que traz a figura do gestor fiduciário e do plano de falência, e altera substancialmente, inclusive, toda vez que uma das maiores referências na administração judicial, regras do próprio administrador judicial, mas a 14.112 alterou a Lei 11.101 e trouxe de uma forma muito feliz a possibilidade de duas formas diferentes da que a gente tinha como falência e recuperação judicial. Ela altera substancialmente as regras da recuperação extrajudicial e hoje a gente vê um crescimento substancial das recuperações extrajudiciais. Tem uma pesquisa da doutora Juliana Biolchi excelente com relação à recuperação extrajudicial e que ela traz alteração de plano, da adesão ao plano de recuperação extrajudicial, hoje que é 1/3, com a possibilidade de se alcançar os 50% em 90 dias, o ingresso